Olá pessoal, tudo bem? Reflexões matemáticas na sua área, novamente trazendo uma contribuição muito legal para que você consiga solidificar o seu conhecimento sobre os fundamentos do cálculo. Dessa vez, a exemplo dos dois vídeos anteriores, nós vamos trazer uma função e tratar a análise dela aqui no MATLAB. Isso ajuda você, isso corrobora o conhecimento que você tem para quando que você for resolver o problema utilizando papel, lápis e borracha, você vai ter um pouco mais de segurança para resolver o problema. O MATLAB ele te dá essa inferência, né? Então, é bom você assumir que o MATLAB possa ser uma ferramenta nos seus estudos. Bem, sem mais delongas, vamos à abordagem. O limite que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. Primeiramente, eu vou definir aqui o intervalo, né? Intervalo de -1 até 1, como usual, que eu tenho feito. E aqui eu coloco os dois pontos, duas vezes, e coloco a divisão que eu quero, né? No caso aqui, 1/10. E a função que eu quero analisar é o seno de 1 dividido por x, lembrando que a divisão sempre é 1/, né? Porque assim o MATLAB vai puxar cada ponto do vetor, fazer esse cálculo do seno e armazenar no vetor F. Agora vamos plotar. Eu vou compartilhar aqui com você. E a gente vai passar a analisar o plot dessa simulação. Então veja como é o gráfico dessa função, né? Aqui eu tenho o domínio de -1 até 1, e aqui a imagem ele está indo também de -1 até 1. Bem, para essa simulação feita, eu não posso bater o martelo e dizer que essa função tem limite ou não. Por quê? Porque, veja, o zero é um ponto de descontinuidade, porque eu não posso dividir por zero. Então, veja que pelo fato de ser 1 sobre x, ou seja, primeiro você pega um valor de x, calcula 1 sobre x, e depois leva para o seno, a gente teria que fazer aqui um refinamento desse domínio, mas não é um remodelamento do domínio. Quando eu digo refinamento do domínio, é considerar uma subdivisão cada vez menor nas proximidades do ponto que a gente quer avaliar, ou seja, nas proximidades do zero, que é o ponto de descontinuidade. Nesse caso aqui, diferentemente dos vídeos anteriores, não vai ter muita implicação para a gente se eu aumentar o tamanho do intervalo. Eu posso considerar esse mesmo intervalo, só que nas proximidades do zero a gente refina. O que significa refinar? A gente fazer uma divisão cada vez menor. Então, é o que a gente vai fazer agora, tá? Vou voltar aqui para o workspace do MATLAB. E, ao invés da gente considerar 1/10, vamos considerar 1/100. E ver o que acontece, né? Vou plotar aqui e vou compartilhar com vocês. Já apareceu algo diferente, eu já vou adiantando. Olha só, está aqui, né? Vou colocar um pouquinho mais para cá para baixo. Ou seja, o domínio continuou o mesmo, olha, de -1 a 1, a função continua oscilando entre 1 e -1, ou seja, a imagem dela está entre 1 e -1. Agora veja esse comportamento tanto que caótico aqui nas proximidades do zero. O que significa isso? Significa que nas proximidades do zero, você pegando valores à direita do zero, que são valores positivos, mas convergindo para zero, e valores à esquerda do zero, valores negativos, mas convergindo para zero, essa função está oscilando entre 1 e -1. Olha, ela bate aqui no 1, volta para o -1. Aí ela fica nessa brincadeira, fica preso aí, entre 1 e -1, entre 1 e -1. Sabe o que significa isso? Exatamente o que você acabou de pensar. Essa função não tem limite no zero. Por quê? Essa é uma das caracterizações para que uma função não tenha limite no zero. Ela fica oscilando entre dois pontos, tá? Mas, cuidado, eu estou num ambiente numérico. Primeiramente, eu preciso fazer um pouco mais de simulação e isso vai me dar um indicativo de que as simulações estão me levando para o lugar correto, ou seja, que de fato esse limite ele não existe, tá? Não adianta eu fazer várias, diversas, centenas ou até milhares de simulação e ela se comportar da mesma forma, tá? Porque eu estou num ambiente experimental. Eu preciso levar isso para o campo matemático. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as referências clássicas que vão te levar para a análise matemática desse problema. Em particular, eu estou falando desse livro aqui do professor Elon Lages Lima, o Análise Real, volume 1. Vou deixar tudo direitinho na descrição desse vídeo aqui, e você vai entender a abordagem que ele faz. E eu já te adianto que essa função, de fato, não tem limite no zero, tá? Ela não tem limite no zero.
Agora a gente vai fazer uma pequena alteração. Que alteração é essa? Ao invés da gente considerar o seno de 1 sobre x, eu vou considerar x vezes essa função. Olha só o que vai acontecer. Primeiramente, eu vou voltar para aquele intervalo inicial lá, de 1/10, tá? Então, a minha função f agora vai ser x, lembrando que eu tenho que fazer uma multiplicação ponto a ponto, tá? Seno de 1, e a divisão também ponto a ponto. Seno de 1 sobre x. Tem um parêntese aqui a mais. Tá? Agora eu vou plotar. Tá aí. Eu simplesmente peguei seno de 1 sobre x, que não tem limite, e agora eu vou multiplicar por x. Olha o que vai acontecer. Já aparece aqui algo diferente. Olha só. Tá? Olha só. Mas aqui também ainda não é suficiente para eu ter uma ideia melhor do comportamento gráfico dessa função. Por quê? Ao que tudo indica, eu tenho esse ramo bem aqui que parece querer ir para zero. Esse aqui também. Por quê? Porque o refinamento não está muito bom nessas proximidades do zero, né, nessa região. Então, eu vou fazer outra simulação. Vamos considerar uma malha aqui de 1 milésimo, né? Ou seja, divisão em subintervalos de tamanho 1 milésimo. Aqui eu preciso ativar o F e eu vou plotar. E aí já aparece uma figurinha bem legal. Olha só. Não é legal a figurinha? Parece uma gravatinha, aquelas gravatinhas estilo borboleta, né? Então vamos analisar. O que foi que eu disse na simulação anterior? Como o refinamento estava muito grosso ainda, ou seja, não era um refinamento bom, né, por assim dizer, nas proximidades do zero não dava para fazer muita inferência. Agora aqui dá. Né? Por quê? Porque nas proximidades do zero, essa função está vindo de forma oscilatória convergindo para zero. Por que que eu sei, olhando para esse gráfico, que ela está convergindo para zero? Porque o zero está bem aqui, ó. Está na direção desse ponto. Tá? Porque o limite é o comportamento da imagem da função, quando a gente analisa o domínio numa determinada vizinhança. Então, ao que tudo indica, essa função tem limite em zero, ou seja, bastou eu multiplicar a função anterior, que não tinha limite, bastou eu multiplicar por x, que agora ela tem um candidato a ser limite, que é o zero. Ou seja, veja que nas proximidades aqui do zero, essa função, olha, está indo para zero. Vou fazer um outro refinamento, vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos colocar essa divisão aqui, né? Eu vou ativar o vetor F e eu vou plotar. Eu já te adianto que não mudou muito. Olha só. O comportamento ficou muito idêntico ao anterior. Ou seja, tudo indica que, de fato, essa função agora tem limite no ponto de descontinuidade dela. Ou seja, o limite dessa função quando x tende a zero, de fato, é zero. E, pessoal, de fato, esse limite é zero, tá? Está provado lá no livro do professor Elon Lages Lima, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que esse limite ele é de fato zero. E nesse caso eu vou trazer para você uma informação nova, uma informação adicional. Essa função ela é bem característica no seguinte sentido. Tem dois pontos aí que eu vou observar para você. Quando você faz x vezes o seno de 1 sobre x, você reescreve isso e é seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Lembra do limite trigonométrico fundamental? O limite do seno de x dividido por x quando x tende a zero, esse limite é 1. Ou seja, a gente costuma dizer o seguinte, que é o seno do argumento dividido pelo argumento. Então, quando eu tenho seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x, é o seno do argumento 1 sobre x dividido pelo argumento 1 sobre x. Então, esse limite é zero. E os gráficos aqui estão indicando para a gente que, de fato, é. Uma outra forma é uma proposição que o professor Elon usa no livro dele, nesse livro de análise real. É uma proposição que diz o seguinte: se você tem um produto de duas funções em que uma é limitada e outra converge para zero, essa função tem limite zero. É o caso aqui. O seno de 1 sobre x é uma função limitada. A gente viu isso nos exemplos anteriores. Por mais que ela não tenha limite, ela fica entre menos 1 e 1. E o limite de x, que é o fator que eu multiplico por seno de 1 sobre x, o limite dele é zero quando x tende a zero. Portanto,
O limite de um produto de funções, em que uma é limitada e a outra converte para zero, esse limite é zero. Então, mais algo que você pode agregar, ou seja, através da visualização gráfica, isso ajuda bastante você a entender os fundamentos do limite, inclusive em sua base conceitual. Então, é isso aí, pessoal. Espero que gostem. Se você chegou até aqui, se você é novo, se você é nova no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes, com seus professores. Vamos fazer essa corrente, uma corrente com bastante conteúdo matemático intuitivo, lógico, analítico e agora também numérico, tá? Então, é isso daí. Se inscreva, dê esse apoio para a gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.